bom dia a você que está aí do outro lado assistindo mais uma edição do programa Saúde em Evidência aqui pela Band Triângulo. Hoje eu tenho dois convidados especiais. Eu vou conversar com a Andréia Maiolino, ela é psicóloga, e nós vamos falar sobre sexualidade. E o Dr. Rodrigo Penha vai estar comigo falando sobre qualidade de vida e cardiologia. E eu já estou aqui com a Andréia Maiolino. Seja bem-vinda, Andréia, ao nosso programa. É um prazer sempre poder contar com a sua contribuição para a gente poder levar um pouco de informação para o nosso telespectador. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco da minha experiência, um pouco desses 22 anos aí trabalhando, buscando o ser integral, a saúde integral das pessoas. Para mim é uma felicidade imensa. Que bacana, gente. A Andréia, ela é terapeuta sexual e a gente vai partir para essa linha hoje, né, Andréia? Primeiro eu gostaria de perguntar para você o que é a sexualidade? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela entende hoje a sexualidade como uma energia que nos motiva a encontrar amor, ternura, contato. As pessoas aprenderem a se sentir sensual, se sentir sexual. Buscar essa energia, esse encontro consigo mesmo e com o outro. A partir de que momento, assim, de que idade a pessoa começa a entender essa sexualidade? Depende muito, Silvana, do que você entende como sexualidade. Porque nós temos contato com o nosso corpo desde bebês. Assim, a gente vê respostas nos genitais desde criança. Na parte infantil a gente vê os trocas-trocas, o autoconhecimento do corpo, as curiosidades com o próprio corpo, tanto nas meninas quanto nos meninos. Depois ali em torno dos 9 anos começa de novo uma curiosidade pela sexualidade, e depois com os meninos isso vai aflorar mais com a questão da primeira ejaculação, que pode acontecer a partir dos 11 anos. E com as meninas um pouquinho mais tarde, em torno de 12, 13 anos. Mas hoje, com essa revolução da sexualidade, a gente vê várias gerações respondendo de formas diferentes. Então eu tenho hoje pacientes de 20 anos que são virgens por opção, e tenho pacientes de 13 anos que têm uma vida sexual ativa. Então, no meu entender, não existe certo ou errado. Existe aquilo que a pessoa se encontra preparada para viver. São muitas formas de enxergar a sexualidade. Eu vejo muitos adolescentes começando vida sexual às vezes com amigos. Nem é com namorado, nem chama de namorado, não tem esse vínculo namoro. Então assim, e vejo os pais ainda muito distantes dessas crianças, desses adolescentes. Ainda é geral o adolescente falar para mim: meus pais nunca conversaram comigo. Eu ia te perguntar isso agora, qual seria o papel do pai nesse momento, né, de tentar ajudar essa descoberta desse filho com orientação. Então isso realmente tá um pouco afastado ainda? A gente aprende na programação neurolinguística que é muito difícil a gente dar aquilo que a gente não teve como modelo. Nós não tivemos modelo de conversar naturalmente sobre sexualidade. Quando a gente discute, por exemplo, para fazer uma comida, uma receita, a gente fala naturalmente dos ingredientes, de como tornar essa comida o mais apetitosa possível, mas a gente nunca viu uma conversa dessa sobre sexualidade. Como ter uma vida sexual saudável, como sentir prazer, o que é o prazer. A maioria dos adolescentes chegam até mim sem nenhuma informação. Pessoas mais velhas também não conhecem o caminho do prazer. Então, esse diálogo tem que ser desenvolvido, mas nós também não podemos cobrar que os pais deem o que eles não têm, o que eles não sabem fazer. Então assim, muitos pais me encaminham os adolescentes para eu conversar, para eu explicar, para eu tirar dúvidas. Às vezes os pais me procuram para que hora que eu posso falar, como que eu posso falar. Eu estava assistindo uma entrevista essa semana sobre sexualidade, e a profissional explicou sobre essa questão da curiosidade, da masturbação infantil, do que acontece já ali por volta de 6 anos, de, às vezes querer tocar o próprio genital. E eu vi os comentários depois na entrevista, todos escandalizados. Os pais achando um absurdo aquela entrevista acontecer, aquela orientação acontecer. Então assim, as pessoas não estão preparadas para lidar
com a sexualidade. Precisa-se procurar informações, procurar orientações, como em qualquer área de nossa vida. Nós temos que buscar informações, como lidar com essa sexualidade, como lidar com esse corpo. Eu também não antecipo, a gente não precisa antecipar as informações. Eu tenho 3 filhos adolescentes, eu vou dando as informações à medida que eles vão perguntando, à medida que eu percebo curiosidade. Então eu fui dando de acordo com que as coisas foram acontecendo, mas eu acompanho as tarefas de ciência na escola para saber o que eles estão estudando, acompanho os amigos, o que está acontecendo ali no meio dos amigos. Quando eu levo os amiguinhos lá para casa, eu acompanho a conversa entre elas, eu sento junto. Vai acompanhando. E não para inibir essa conversa, mas para ajudar, né, como orientadora mesmo. Hoje, muitas vezes, eu já sou orientadora, às vezes até das amigas das minhas filhas. Por exemplo, que eles ficam sabendo que eu sou psicóloga, que eu sou sexóloga, eu sou coach. Então, assim, as pessoas vêm até mim, às vezes, para perguntar alguma coisa que às vezes não teve coragem de perguntar para os pais, que não teve essa liberdade. É importante você estabelecer o canal. Eu tenho ouvido muito assim hoje: ah, mas eu sou mãe, não sou amiga. Aqui eu sou mãe. Então, assim, mas é importante você desenvolver um papel de amigo, um canal de conversa, uma confiança para aquele adolescente poder chegar em você e tirar as dúvidas. Ele não ter que se cortar, virou uma onda aí de automutilação. E ele não ter que chamar a atenção, mostrar esse sofrimento emocional através, às vezes, de um cutting ou mesmo de uma vida sexual mal explorada, uma gravidez na adolescência, às vezes porque não sabia o que fazer. E muitas vezes, né, André, eu falo que é melhor você aprender em casa com os pais, porque eu acredito que na rua a explicação vai ser diferente e talvez não seja muito bacana. Porque o que o pai pode orientar e ele não tem em casa, ele pode buscar fora de uma maneira deturpada e aprender tudo errado? Então, eu costumo dizer que o que é certo, o que é errado. Porque assim, os pais às vezes também passam seus próprios conceitos, que muitas vezes nessa geração de hoje é considerado errado. Então assim, a gente dá aquilo que a gente tem, mas é o que eu falei há pouco. É importante buscar informação, entender como esses jovens estão vivendo a sexualidade deles hoje. É mais intensa hoje. E assim, e eles estão vivendo uma sexualidade de descoberta do corpo, de exploração do corpo. Já estão se cobrando, sentir prazer, sentir orgasmo, ejaculação, orgasmo. As mulheres às vezes sentem essa dificuldade, não sabem o que fazer, porque não conhece o próprio caminho, não conhece o próprio corpo. Masturbação é um tabu. Então, conhecer o próprio corpo, saber como é que o corpo responde. E isso inclui os pais. Como que os pais vão ensinar uma coisa que eles não sabem? Eu tenho pacientes de todas as gerações que não conhecem o caminho do próprio prazer. Pessoas que não sabem a diferença de ejaculação com orgasmo. Homens que não sabem controlar a ejaculação. Então, assim, que tem uma insegurança, uma falta de autoconfiança, com um problema de ereção. E às vezes o filho está passando por aquilo. Então ele tem o problema e fala: não, é normal ser rápido, mas não é normal. Mas se para ele é rápido, o filho é rápido, ele pode passar para aquele filho que é normal, mas não é. Tem ajuda tanto para o pai quanto para o filho. Essa área da sexualidade é uma área riquíssima e a Organização Mundial da Saúde também levantou uma pesquisa mostrando que a sexualidade é um dos 4 pilares para se ter uma qualidade de vida e uma vida feliz. Quer dizer, a vida em trabalho, a vida em família, o lazer e a sexualidade. E que atenção que nós estamos dando para essa vida sexual, para esse encontro com o seu corpo, onde você sente prazer, qual o caminho do seu prazer. Nós precisamos saber disso, precisamos buscar informações, não só na internet, buscar informações com profissionais especializados. A internet é uma fonte fantástica de conhecimento, mas também é uma fonte fantástica de problemas, de crenças limitadoras. André, você me fez despertar uma coisa. Quando eu acho que eu estava na 7ª ou 8ª série, nós tivemos uma solicitação de um livro para a gente ler, que é As Meninas da Lígia Fagundes Telles. E eu me lembro, assim, eu tô tentando ver o que está acontecendo hoje com o que aconteceu lá atrás. Eu estou com 57 anos.
E nesse livro, ela começava a falar uma coisa da sexualidade da menina e do menino e tal, e teve uma mãe que chegou escandalizada na escola, achando que a professora, pela indicação que ela deu daquele livro, que ela estaria corrompendo o filho dela. Então, o que a gente vê hoje, essa questão de ver que a mãe ainda não tem essa orientação, não consegue passar por ela, não ter tido isso, eu acho que não é novidade assim de falar, não, o mundo moderno mudou. Não, a gente ainda traz algumas coisas que na minha época de adolescência existia. É verdade isso? Ainda acontece essa coisa do tabu, de falar, não, eu não posso falar isso com meu filho porque eu vou mudar a cabeça dele, eu vou fazer com que ele vá para um caminho diferente. E na realidade você está apenas orientando e tentando ensinar a coisa normal para o filho. Acontece isso muito ainda? Primeiro a gente tem que entender que a sexualidade faz parte da vida e que isso vai acontecer você querendo ou não. Na adolescência é muito mais comum eles buscarem essas informações nos grupos de pares, nos outros amigos. Só que isso lá fora também vem de outras fontes. Então acaba eles tendo acesso a informações que muitas vezes não estão de acordo com os seus valores. Uhum. Nós temos valores religiosos, nós temos valores, princípios de vida, e quando nós conversamos com os nossos filhos, a gente tem a oportunidade de mostrar para esse nosso filho, para aquele ser que a gente colocou no mundo com tanto amor, de mostrar para ele que faz parte, que tem o momento certo, mostrar para ele a questão do respeito com o outro, com o cuidado com o outro. Porque muitas vezes vai lá pra fora fazendo genitalidade. Acha que sexo é pênis, vagina. Não. Sexo é corpo. Sexo é calibragem, é você sentir o corpo do outro, sentir seu próprio corpo. E essa química é que transcende até o orgasmo. Por que as pessoas muitas vezes não sentem o orgasmo? Porque elas não aprenderam a deixar o prazer transcender o corpo. Aquelas sensações irem aflorando, até o vulcão entrar em erupção. Então nós precisamos de deixar desenvolver isso através das sensações, do toque, do olhar. Eu gosto muito dessa questão da programação neurolinguística nessa hora, porque aquilo que a gente pensa, a gente sente. E isso transforma em química dentro do nosso corpo. E tudo acontece. A gente quer sentir prazer, mas a gente tem um vocabulário de que a gente é fria, de que a gente não gosta. Ai, sexo horrível. Então, assim, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Tem vários pacientes jovens, de 20 e poucos anos, que a mãe fala, sexo é horrível. Por mim, você não casa. Vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Então, assim, isso é filtro que vai passando de geração para geração. E com isso se passa os problemas sexuais, as disfunções sexuais, coisas que eu recebo em todos os dias no consultório, de todas as idades. André, pra gente terminar, eu gostaria que você olhasse para a câmera agora e desse o conselho para esse pai e para essa mãe, rapidinho, como uma orientação que ele possa passar para o filho, ou uma questão de você dar um conselho para ele. Eu acho que o maior conselho que uma mãe pode dar para os pais, para um outro pai, para uma outra mãe, é que você se conecte com o seu filho. Perceba o que ele gosta. Entre no mundo do seu filho. Na hora que você entrar em sintonia aí com o seu filho, em conexão, você vai ter um canal aberto de comunicação com esse filho, e você vai poder discutir qualquer assunto, qualquer dúvida que ele tenha, qualquer dificuldade. André, eu agradeço a sua participação. Eu volto daqui a pouquinho com o Dr. Rodrigo Penha, médico cardiologista, e a gente vai estar falando sobre qualidade de vida.